A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016, o nosso último trimestre, que traz um tema que ele diz assim: o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor Elienay Cabral. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 3, que traz o tema Abraão, a esperança do pai da fé. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 8, que nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A verdade prática, a fé que Abraão tinha em Deus, fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 12, que vai do versículo 1 até o 10. Depois, você que está nos assistindo por esse canal dos Professores em Cristo EBD, você poderá, melhor dizendo, anotar pontos importantes que estão inseridos dentro dessa leitura bíblica em classe, que nós vamos aqui discorrer dentro da nossa leitura, dentro do nosso estudo, melhor dizendo, para que você possa levar também este material que nós vamos aqui disponibilizar para os irmãos em nosso site, nosso blog, para que você possa levar esta pré-aula, esta aula que nós vamos dar aqui, e possa também anotar esses pontos que nós vamos aqui discorrer, melhor dizendo, durante a nossa pré-aula. Então não vamos discorrer sobre a leitura bíblica em casa, mas sim vamos destacar pontos importantes que aqui estão inseridos. O objetivo geral da nossa lição de hoje, meus irmãos, nos diz assim: ressaltar que a fé de Abraão o fez vencer os obstáculos. E o ponto central também diz a mesma coisa. A fé de Abraão fez com que ele vencesse os obstáculos. E quais são esses obstáculos que Abraão venceu? Então, vamos discorrer aqui durante a nossa lição, onde nós temos 3 tópicos. E dentro desses tópicos aqui, dentro também do nosso estudo, nós vamos já estar englobando um resumo desses tópicos para que você possa compreender melhor a lição de hoje. Então, o primeiro tópico diz assim: mostrar como se deu a chamada de Deus na vida de Abraão. Como que se deu essa chamada? De que forma foi essa chamada? Tópico 2, compreender como se deu a provisão de Deus na vida de Abraão. Tópico 3, explicar as promessas de Deus na vida de Abraão. Meus irmãos, aqui na nossa introdução que nós temos aqui, dentro dessa aula, nós temos aqui que a fé, começamos aqui dizendo um ponto importante: a fé que a patriarca depositou em Deus, ele serve de exemplo para nós. Então, esta fé que Abraão depositou, em Deus, ela serve de exemplo para nós. Ou seja, num contexto que não devemos se esconder. Ele não se escondeu quando recebeu a sua chamada. E muito menos ficarmos parados. Também não ficou parado. Prosseguiu, caminhou. E sim caminharmos e obedecermos ao chamado de sua voz. Assim se fez Abraão. Recebeu a chamada, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Em meio às indecisões, que às vezes nós temos indecisões, medos que possam nos infligir, ou seja, sem fé e não crer no impossível, porque ele creu no impossível, porque até então não tinha visto a terra prometida, quando ele esteve rumo a Canaã, ele não tinha visto, mas pela sua fé, vendo o impossível, ele foi. Tudo fica debilitado em nossa situação. Então, quando ele não mediu esforços, porque ele não viu essa terra, mas mesmo assim ele caminhou, ele prosseguiu rumo a Canaã. Quando nós temos uma caminhada com Deus nessa terra, e mediante a nossa fé, nós não ficamos
debilitados, nós ficamos estagnados, né? Pensando assim, mas eu não estou vendo, mas será que vai acontecer? Será que realmente existe isso? Será que isso vai se concretizar? Abraão, na sua mente, podemos assim trazer para o nosso entendimento, até então ele podia pensar assim, mas eu não estou vendo esta terra. Mas ele creu no impossível, ele creu na provisão de Deus, e Deus ia lhe mostrar esta terra, para que ele caminhasse, e assim me fez, e assim também nós devemos fazer. Como este patriarca, que é considerado o pai da fé, fez para enfrentar as diversas situações críticas que ele tinha pela frente? Quais foram essas adversidades? Quais foram esses obstáculos? Essas dificuldades que ele tinha pela frente, mas ele seguiu. Ou seja, que possamos aprender e colocar em prática a nossa fé em Deus, em meio às crises que estamos passando e que também virão pela frente. A esperança de um homem, meus irmãos, está na sua expectação de um bem que se deseja, alienada à sua vontade e determinação, para se tornar possível, mediante a sua fé, conquistá-la. Então, a fé de Abraão era de conquistar o impossível. A fé de Abraão era de ir para um lugar que não conhecia, né? E que, através dessa chamada, desta obediência de Deus para com a sua vida, ele sabia que isso seria uma grandeza. E às vezes nós recebemos uma chamada de Deus em nossas vidas, né? E às vezes nós pensamos que não vamos conseguir, em meio às situações que nós estamos passando, alguma crise em que nós tenhamos no decorrer da nossa vida, e nós não prestamos atenção, não damos a devida atenção ao chamado que Deus nos dá. Porque se Deus chama, Ele também provê. Porque se Deus nos tira de um lugar e manda para outro lugar, Ele nos provê. Ele nos dá as condições exatas, as condições mediantes a cada situação para que nós possamos caminhar, sem olhar para trás. Ele podia muito bem não falar para Deus, podia falar para Deus, eu não vou conseguir, vou para onde? Eu não conheço, mas ele pegou e foi, tomou uma decisão, tomou pela sua postura, né? Ele tomou essa decisão e foi em frente, seguiu nessa caminhada, em meio a uma situação que estava vivendo na sua terra, a terra dos caldeus, né? Ele caminhou, ele foi para Arã, de Arã ele foi para a terra prometida. Nós temos aqui pontos importantes que nós acabamos de dizer aqui, dentro que estão inseridos dentro da leitura bíblica em classe. Nós temos aqui Abraão e sua chamada. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, ali temos a chamada, né, que Deus faz a Abraão. Conforme em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nessa ocasião, Deus não disse a Abraão, meus irmãos, para onde eu conduziria, para onde ele iria. Conforme em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que nós lemos aqui dentro do nosso textual. Ao invés de ser informado, ele teve que viajar sob orientação direta divina. Então ele foi informado e foi orientado sobre a orientação divina. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim para nós: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a segunda profecia, meus irmãos, das Escrituras sobre a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Então, conforme também temos uma outra profecia, a primeira profecia, conforme em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que fala de Jesus Cristo, que diz assim para nós. Gênesis capítulo 3 e versículo 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Então temos aqui dois pontos também dentro desse versículo aqui de Gênesis, no versículo 3, mais precisamente. O texto fala, meus irmãos, de uma bênção espiritual.
Então ele recebeu uma bênção espiritual que viria através de uma descendência de Abraão, Jesus Cristo. Paulo declara que esta bênção, meus irmãos, se refere ao Evangelho de Cristo. Olha que interessante. Oferecido a todas as nações, conforme em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 8, temos essa referência. Gálatas capítulo 3 e versículo 8, que diz assim para nós: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que gentil também Abraão era um gentil, anunciou primeiro o Evangelho quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E também no versículo 14 e versículo 16 de Gálatas, capítulo 3. Temos aqui: para que a bênção, 14, de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. O segundo ponto, a promessa de Deus a Abraão revela que desde os primórdios da raça humana, o propósito do Evangelho era abençoar, melhor dizendo, todas as nações com salvação. Anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. Deus está agora realizando o seu propósito através de Jesus e de seu povo fiel, que compartilha da vontade de salvar os perdidos, enviando pregadores para proclamar o Evangelho a todas as famílias da terra. Então, este versículo serve de fundamento motivador na obra missionária no mundo inteiro. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Aí parte, conforme Gênesis capítulo 12 e versículo 4, diz para nós que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. A narrativa aqui, meus irmãos, de Abraão, desde o início, chama a atenção para a seguinte verdade: a obediência de Deus. Então ele foi obediente a Deus, que é a essência para o futuro da salvação nele. Olha que interessante, também aqui dois pontos importantes aqui, inseridos em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Abraão obedeceu a palavra do Senhor. Então ele obedeceu a palavra do Senhor, e sua obediência inclui deixar o seu lar, a sua pátria, e confiar-se ao cuidado de Deus. Foi o que ele fez, na sua orientação divina e nas suas promessas. Então ele confiou em Deus, e Deus, na sua provisão divina, e também na orientação divina, melhor dizendo, e também nas suas promessas. Segundo ponto, assim como Abraão, todos os crentes em Cristo são conclamados a deixar a sua terra, a sua parentela, a do seu pai, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1, para seguir Jesus Cristo, se entregar a Jesus Cristo, no sentido de buscar uma pátria melhor, isto é, a celestial, conforme em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 16, temos essa referência. 11, 16, diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, e de chamar-se Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Gênesis capítulo 12, versículo 7, temos aqui: e apareceu o Senhor a Abraão, melhor dizendo. Gênesis 12, 7. Esta é a primeira ocasião em que as Escrituras declaram, meus irmãos, explicitamente que Deus apareceu a alguém. Porém, é justo crer que Deus já tivesse antes aparecido a Adão e outros. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29, Gênesis
2, 15, 16 e 22, e também em Gênesis, capítulo 3, que vai do versículo 8 até o 21. Ou seja, esse aparecimento, meus irmãos, foi uma manifestação objetiva e visível de Deus na semelhança do ser humano, conforme em Gênesis capítulo 18, que vai do versículo 1 até o 3, Gênesis 9 e 33. Êxodo 33 também, meus irmãos, você pode encontrar isso, 18 até o 23. As aparições visíveis, né, do Senhor são chamadas de teofonias, né? Manifestações ou aparições visíveis de Deus, conforme em Êxodo capítulo 3, versículo 2. A terra que Deus prometeu que daria a Abraão era a terra de Canaã, ou seja, no nome antigo da Palestina, né? Ponto aqui importante para que você possa estar notando isso, ao longo do litoral sudeste do mar Mediterrâneo. Então, onde ficava Canaã. Havia fome naquela terra, né? Aqui já tem uma provisão de Deus na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A obediência a Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas e duras provações. Então temos aqui também dois pontos aqui que nós vamos discorrer dentro do versículo 10. Ou seja, mal Abraão chegou ao seu destino, enfrentou coisas desagradáveis. Seus problemas incluíram uma esposa estéril, em Gênesis capítulo 11 e versículo 30. Então já começa a deparar, né, com os seus primeiros problemas aí. Gênesis capítulo 11 e versículo 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. A separação de sua parentela, Gênesis capítulo 12, versículo 1, que nós já lemos aqui dentro da nossa leitura bíblica em casa. E uma fome que estava levando às privações e forçando a sair do país. Segundo ponto, conforme nos ensina o exemplo de Abraão, o crente que está procurando servir a Deus e obedecer a sua palavra, meus irmãos, não deve estranhar ao se deparar com grandes obstáculos. Abraão enfrentou grandes obstáculos, adversidades e problemas. Costuma essa ser a maneira de Deus, aqueles que têm o chamado para obedecer. Não é à toa que nós passamos dificuldades, passamos por esses obstáculos, por essas privações, por esses problemas que nós estamos passando e vivendo ultimamente. Porque temos um chamado de Deus e vamos superar através da fé. Nesses casos devemos prosseguir com obediência e confiantes de que Deus continuará agindo em nosso favor e pelo bem de seus propósitos. Tinha um propósito nesse chamado de Abraão. Tinha um propósito em que ele obedeceu a sua chamada, em que ele prosseguiu e que Deus proveu para ele, né? Que ele saísse daquela cidade, daquela terra onde ele estava, e que ali ele teria total liberdade e confiança no Deus Altíssimo, e que Deus não o abandonaria, que Deus não deixaria a míngua, né? E através dos obstáculos que ele passou e venceu os obstáculos, né? Sua mulher era estéril, né? Teve que separar depois de uma discussão que teve entre os pastores de Abraão e Ló, teve uma separação ali também, né? Enfim, mas ele venceu as lutas, ele venceu os obstáculos, mediante a fé. Nós temos que ter a fé como Abraão teve, como Abraão é um exemplo para nós da fé que ele teve, da persistência que ele teve. Ele saiu de um lugar onde ele não conhecia, saiu de um lugar e foi para uma terra que Deus tinha lhe prometido, mas através da sua fé, todas as famílias foram abençoadas, que fala do arquetipo de Jesus Cristo, que direciona a Jesus Cristo, né? Então, é muito importante esse exemplo de Abraão, porque a sua fé fez com que ele vencesse. O tema fala muito, fala do pai da fé, fala disso dele de uma forma bem concisa, que fala que ele venceu esses obstáculos mediante a sua fé. Ele podia não obedecer a chamada, ele podia não sair da terra que Deus tinha pedido para que ele saísse daquela terra, daquele lugar onde ele estava. Ele podia ter feito ao contrário, mas ele não fez.
E às vezes nós temos também que entender que em meio à dificuldade que nós passamos, em meio às situações em que nós estamos vivendo neste mundo, nesse momento, nesse presente século, não podemos apagar a chamada de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Temos que dar sequência, temos que caminhar, temos que prosseguir. Não podemos ficar preocupados no que nós temos que ter amanhã. Abraão não se preocupou. Muito pelo contrário, ele caminhou, prosseguiu. E através dele, nós sabemos muito bem a história do que veio, da descendência veio Jesus Cristo. Então é interessante esse ponto, meus irmãos. Você que está nos assistindo pelo canal de Pastores em Cristo BD, fica aqui também uma lição para nós que, mediante a sua fé, a minha fé, a nossa fé, nós possamos depositar em Deus. E quando Deus tem um chamado em nossas vidas, Ele nos provê, Ele nos dá sustento, Ele nos orienta para que nós possamos habitar a terra de Canaã, habitar a terra da promessa. Amém? E a conclusão da nossa lição. Abraão era um homem de fé. Ele trocou a glória passageira desse mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Sua fé não o impediu de enfrentar provações e crises. Todavia, ele continuou olhando para o céu, contando as estrelas e crendo no milagre de Deus. O que nós temos que fazer? Crer no milagre de Deus. E na sua provisão para todas as áreas de sua vida. E a fé nos faz vencer as crises e esperar confiantes nas promessas do Pai. Assim se fez Abraão. E nós temos que confiar nas promessas do Pai que Ele tem para nós. Amém, meus irmãos? E finalizando aqui a nossa lição, eu gostaria de fazer também um convite para você que está me assistindo por esse canal de Professores em Cristo BD. Vai passar o nosso canal para você, se inscreve no nosso canal, vai passar também o nosso site, nosso blog também. Nós vamos aqui nós estamos falando, mas temos as nossas lições ali, as nossas videoaulas, temos ali o nosso esboço, nossa lição que nós acabamos de lecionar aqui para os irmãos, para que o senhor possa imprimir esse material e possa levar para a sua aula, melhor dizendo, no domingo. A lição de número 4, eu faço um convite para você que está me assistindo, para que você possa estar conosco, que traz o tema, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Qual foi a provisão que Deus deu para Abraão no monte do sacrifício? Qual foi essa provisão? No momento em que nós pensamos que Deus não vai prover, no momento que nós pensamos que Deus não vai nos ajudar, no momento mais crítico de nossa vida, aí Ele vem e nos provê. Temos que acreditar e crer no sobrenatural, assim como fez Abraão. Amém, meus irmãos? Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo e dar um recado para você, professor, e para você, professora da Escola Bíblica Dominical. Que no domingo, meus irmãos, vocês ensinem que nós temos que depositar totalmente a nossa fé em Deus. E mediante essa fé, Deus nos orienta para que nós possamos receber a promessa do Pai, que nós falamos aqui em nossa conclusão. E isso fica para nós, para que nós não venhamos nos esmorecermos, não ficarmos parados, não ficarmos quietos, não ficarmos preocupados, porque se temos a fé em nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus soberano, o Deus eterno, Ele vai prover. E essa promessa é do Pai. Amém, meus irmãos? Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos assistido e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.